Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro, e é um prazer estar aqui com vocês para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos continuando os nossos estudos aqui sobre os enganos do tempo do fim, e hoje vamos estudar sobre necromancia e culto aos ancestrais. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida e pelo sacrifício de Cristo Jesus que veio a esse mundo para morrer no nosso lugar. E assim ele nos oferece, o Senhor também nos oferece a vida que era dele, Pai, para que nós vivamos em novidade de vida e quando Cristo voltar, que nós recebamos a vida eterna. Nós te louvamos por esse sacrifício, por esse plano da salvação e também suplicamos a unção do Teu Espírito Santo agora para estudarmos a Tua palavra, para estudarmos os assuntos relativos a esse tema que é tão importante e que tem enredado muitas pessoas, Pai. Senhor, suplicamos nesse momento que o Senhor nos dirija através das Sagradas Escrituras e que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Também entregamos as nossas ansiedades nas Tuas mãos. Muitas vezes a nossa ansiedade nos leva a caminhos que nos distanciam do Senhor, mas que nós nos apeguemos ao Senhor e confiemos na Tua palavra, nas Tuas promessas. Tudo isso nós suplicamos humildemente e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. A palavra necromancia deriva dos termos gregos necros, que significa morto, e manteia, que significa adivinhação. Praticada desde os tempos antigos, a necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros. O culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos espíritos podem, acredita-se, influenciar os assuntos dos vivos. Essas práticas pagãs podem ser muito atraentes para aqueles que acreditam em uma alma imortal e que também sentem a falta de seus entes queridos falecidos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então são duas coisas diferentes, mas que têm algo em comum aqui, né? Que é o fato de as pessoas mortas estarem de alguma forma conscientes, não é? E a lição continua trazendo o seguinte para nós. Leia 1 Samuel, capítulo 28, do verso 3 até o 25. Quais lições espirituais contra qualquer suposta comunicação com os mortos podem ser extraídos da experiência de Saul com a médium em Endor? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos olhar aqui para esse texto da Palavra de Deus e extrair aqui algumas lições. Eu não vou ler o trecho todo, tá bom? Mas gostaria de ler com vocês pelo menos aí o início. 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 3, diz o seguinte para nós. Já Samuel era morto, e todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus havia parado de responder a Saul e diante de uma situação que gerou muita ansiedade, Saul então ele apelou por consultar uma médium, uma pessoa
que fazia ali essa questão de consultar os mortos, não é? Mas o próprio texto bíblico ele diz que Saul ele havia desterrado os médiuns, né? Imagino que ele tenha expulsado os médiuns do território de Israel. Vejam só como que Saul estava se contradizendo. Vamos ler aqui os comentários da lição da escola sabatina? Vejam só. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritas, médiuns, feiticeiros e necromantes na antiga teocracia israelita eram abomináveis ao Senhor e deveriam ser mortos por apedrejamento. Você pode ver isso escrito em Levítico capítulo 19, verso 31, Levítico capítulo 20, verso 6 e verso 27, Deuteronômio capítulo 18, versos 9 até o 14. Então, através da palavra de Deus, você consegue ver que Deus não queria que esse tipo de atividade acontecesse dentro de Israel. E aí a lição continua dizendo: Saul havia destruído todos os médiuns e espíritas de Israel segundo essa lei. Nós lemos ali no verso 3 de 1 Samuel capítulo 28 e você pode ler também isso no verso 9 do mesmo capítulo. Porém, diz aqui a lição, depois de ter sido rejeitado por Deus, o próprio Saul foi à cidade cananeia de Endor para consultar uma médium. E aí você pode ler isso no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, verso 6, verso 7 e depois o verso 15. E você pode comparar com Josué, capítulo 17, verso 11, e Salmos, capítulo 83, verso 10, que mencionam essa cidade, Endor. Tá? E o texto continua dizendo aqui: ele pediu para que ela trouxesse o falecido profeta Samuel, o qual supostamente tenha aparecido e falado com Saul. O espírito enganador, que fingiu ser Samuel, disse a Saul: amanhã você e os seus filhos estarão comigo. 1 Samuel capítulo 28, do verso 13 até o 19. Ao predizer a morte de Saul, o espírito enganador, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma. Foi um engano poderoso do qual Saul deveria estar ciente em vez de se envolver com o que ele mesmo havia condenado antes. Eu gostaria aqui de ler um trechinho, da palavra de Deus, um trechinho mais aqui do capítulo 28, e diz assim a partir do verso 11 do capítulo 28. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul então ele assumiu que aquilo que aquela mulher estava vendo era Samuel. Vejam como o coração ansioso dele acabou sendo ali o seu inimigo, não é? E ele foi assumir: não, é Samuel, ela está me fazendo falar com Samuel aqui, quando o Saul não deveria acreditar nisso, queridos irmãos e queridas irmãs. E infelizmente o fim de Saul foi muito trágico, tá? Depois você pode continuar lendo aí o que aconteceu no restante da história de Saul, né? E a lição ela vai trazer o seguinte para nós: mais de 2 séculos depois, o profeta Isaías escreveu: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho
Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. E você também pode ler aqui Isaías capítulo 19, verso 3, tá bom, querido irmão, querida irmã? Esse aqui é um conselho de Deus para nós. Não devemos consultar os mortos, né? Devemos, a favor dos vivos, consultar quem? A lei de Deus e o testemunho, a palavra de Deus. Devemos consultar o próprio Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. Que nós nos lembremos dessas palavras. E aí a lição vai finalizar trazendo uma reflexão para nós. Com que frequência, sob estresse, fazemos coisas que sabemos ser erradas? Porque a fé, a oração e a obediência à palavra, ou seja, à palavra de Deus, são a única defesa segura contra nós mesmos. Queridos irmãos e queridas irmãs, a própria palavra de Deus nos diz, se eu não me engano, no livro de Jeremias, que o coração humano é enganoso, desesperadamente corrupto. E nós vemos aqui, no desespero e na ansiedade de Saul, como que ele apelou para algo que Deus abominava, como ele estava desesperado, buscando uma resposta de qualquer forma que acalmasse ali o seu coração. E isso serviu para enganá-lo. Que nós possamos estar alicerçados na palavra de Deus e que possamos confiar em Deus. E quando o nosso coração nos acusar, quando o nosso coração estiver ansioso, que nós repousemos nas promessas de Deus que estão relatadas para nós na sua palavra. Que nós confiemos em Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.